Imagine um homem em profunda oração, envolto em silêncio, mas seus lábios se movem com sons que nenhum ouvido humano jamais ensinou. Não é latim, não é grego, é algo mais antigo, algo que parece vir do próprio Espírito. Séculos antes de pentecostais e carismáticos redescobrirem o dom da oração em línguas, os primeiros cristãos já se debruçavam sobre esse mistério. E os padres da patrística, homens como Irineu, Tertuliano, Orígenes, Agostinho, mergulharam nessa questão com zelo, temor e reverência. Mas o que afinal pensavam eles sobre esse dom tão controverso e ao mesmo tempo tão fascinante? Será que viam a oração em línguas como algo passageiro? Um carisma reservado apenas ao tempo dos apóstolos? Ou será que discerniram nela uma chave escondida para a oração profunda, íntima, onde o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis? Neste vídeo, vamos voltar aos séculos que moldaram a fé cristã. E o que encontraremos pode surpreender até os mais fervorosos carismáticos, ou os mais céticos tradicionalistas. Primeira parte. Irineu. Em meio ao sangue dos mártires e ao perfume das primeiras orações cristãs, surgia uma voz forte e clara. Irineu de Lyon. Bispo, teólogo e guardião da fé apostólica. Ele não falava apenas com a razão dos filósofos, mas com o coração inflamado pelo Espírito. Para Irineu, a fé não era uma ideia, era uma chama viva. E essa chama, quando tocava a alma, se espalhava até a língua. Sim, a língua. Pois para ele, onde o Espírito Santo age, o coração se eleva. E a língua, quase sem controle, proclama aquilo que nem mesmo o intelecto compreende. Em suas palavras, os carismas não eram relíquias do passado. Eram sinais vivos. Ele testemunhou cristãos que, cheios do Espírito, profetizavam, curavam. E sim, oravam em línguas, não como espetáculo, mas como manifestação profunda da presença divina. Irineu via nesse dom algo íntimo, misterioso, como se o próprio coração falasse diretamente com Deus, saltando as barreiras da linguagem humana. Mas o que isso nos revela sobre a verdadeira natureza da oração? Seria a língua apenas instrumento? Ou seria o coração o altar onde o Espírito repousa e se manifesta? Segunda parte. Tertuliano e Orígenes. Tertuliano, lá no norte da África, ainda no século II, contemplava a igreja como um corpo vivo, pulsando com dons espirituais. Ele não falava apenas da doutrina escrita, mas da experiência vivida. Em seus escritos, ele fala de profecias, visões e línguas. Tertuliano reconhecia que havia cristãos que, em oração, eram tomados por palavras que não conheciam. Para ele, esses carismas eram como raios do Espírito tocando a terra. Não eram relíquias esquecidas. Eram presentes concedidos a um povo ainda sedento de Deus. E então vem Orígenes, o pensador brilhante de Alexandria. Um homem das letras, sim, mas também da alma. Ele acreditava que, às vezes, a linguagem humana falha. E quando isso acontece, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Orígenes falava da oração profunda, aquela que brota do íntimo do Espírito, onde a linguagem se dissolve e resta apenas o gemido, o suspiro, o balbucio misterioso. Uma linguagem que Deus entende. Uma língua que não se aprende com mestres, mas se recebe como dom. Entre o fogo de Tertuliano e a contemplação de Orígenes, vemos um traço comum. A oração em línguas não como ruído, mas como mistério. Um eco do céu dentro da alma humana. Mas afinal, por que tantos cristãos modernos ignoram essas vozes antigas? O que aconteceu com essa herança espiritual? 3 partes. O que une Irineu, Tertuliano e Orígenes não é apenas a doutrina, é a experiência. Eles não falavam de longe. Falavam como quem viu, como quem viveu. Para eles, o Espírito Santo não era um conceito. Era uma pessoa viva, presente, que se manifesta quando menos se espera e que transforma tudo o que toca. E quando ele vem, quando ele vem, nada permanece como antes. A lágrima sem explicação,
Há um calor interior que sobe do peito e queima as palavras. Há uma paz que silencia o mundo. E às vezes, há uma língua nova, um som que brota sem passar pela razão, uma linguagem que não se decifra, mas que se sente. A oração em línguas não era espetáculo. Era o Espírito clamando dentro do homem. Era o coração humano dizendo a Deus o que nem mesmo sabia que precisava dizer. Era a alma despida, entregue, rendida. Esses homens antigos, tão próximos dos apóstolos, viam nessas manifestações o sopro de Pentecostes ainda vivo, não em Jerusalém apenas, mas na vida comum dos fiéis. E hoje, quando o mundo se agita e os corações se esfriam, muitos ainda experimentam esse mesmo toque, o mesmo Espírito, a mesma presença. Mas será que estamos dispostos a abrir o coração como eles abriram? 4 parte. Mas nem todos os padres viram com os mesmos olhos. Com o passar dos séculos, os dons carismáticos se tornaram mais raros, ou talvez mais esquecidos. E é aí que entra Santo Agostinho, o gigante de Hipona. Um coração inquieto, sedento de Deus e ao mesmo tempo profundamente enraizado na razão e na ordem da fé. Agostinho conhecia as Escrituras, conhecia os relatos apostólicos e também os testemunhos antigos sobre os carismas. Mas, em seu tempo, já não se via com tanta frequência a oração em línguas. Por isso, ele escreveu que esses sinais visíveis, como falar em línguas, tinham servido como selo do início da Igreja, como o estrondo que anuncia o nascimento de algo eterno. Para Agostinho, o milagre maior não estava mais no som, mas na transformação do coração. Ele dizia: quem ama, fala línguas de Deus, pois para ele, o verdadeiro dom espiritual é o amor que arde na alma e molda a vida. Mas, mesmo sem enfatizar os carismas exteriores, Agostinho não negava o poder do Espírito. Ele apenas o via de forma mais interior, mais silenciosa, como fogo escondido debaixo da cinza. E ainda assim, quem lê suas confissões percebe. Agostinho experimentou o Espírito, chorou sob sua presença, sentiu a alma se derreter na oração e, quem sabe, mesmo sem registrar, não teria também ouvido dentro de si uma língua que não vinha da carne, mas do céu? Talvez os dons mudem de forma, mas o Espírito esse continua soprando onde quer. Conclusão: hoje, o que resta de tudo isso? O fogo ainda arde, mas muitos já nem percebem o calor. A língua ainda pode se mover, mas o medo do julgamento a mantém calada. O Espírito ainda sopra. Ah, como sopra! Mas quantos corações ainda têm ouvidos para escutar? Os padres da Igreja, cada um à sua maneira, nos deixaram um eco. O Espírito Santo não é teoria. É vida, é experiência, é poder. A oração em línguas, os carismas, os sinais, não são apenas lembranças antigas. São convites vivos. São portas abertas para quem ousa se lançar. Talvez você nunca tenha orado em línguas. Talvez duvide, ou talvez tenha sentido, lá no fundo, algo que não soube explicar. Uma emoção, uma palavra presa, uma vontade de se entregar sem controle. Não reprima, não fuja, não endureça o coração. Seja Irineu, seja Tertuliano, seja como Agostinho, que não teve medo de chorar diante de Deus. O Espírito está à porta. A pergunta é: você vai abrir? Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa redescobrir o fogo do Espírito. E nos comentários, me diga: você já teve uma experiência com a oração em línguas? Vamos juntos construir uma comunidade que não tem vergonha dos dons de Deus. Até o próximo vídeo, e que o Espírito Santo fale onde nossas palavras não alcançam.